Bom, pessoal, é de arrepiar mesmo, como vocês colocaram, né? Esse trecho, obviamente, não dizem tudo do filme e eu recomendo demais esse filme, né? O Grande Desafio, colocando mais uma vez aqui o nome para vocês. Acho que ele é dirigido, não sei se é dirigido por Denzel Washington, é estrelado também por ele, mas mostra em grande medida o que representa a, a distinção da aplicação da lei, né, da interpretação da lei, a lei que atinge a uns de forma diferente de outras pessoas. Né? Mas eu queria, independentemente desse pano de fundo, que é muito inspirador, e olha, não por acaso vocês já devem ter visto aqui a menção a Henry David Thoreau, né, ex-aluno de Harvard, que inclusive inspira essa frase aqui que a cada dia me faz pensar sobre o meu trabalho, que a gente eu vou tentar abstrair essa discussão, né, em torno da lei para apenas realçar a importância aqui do debate, né, do debate de ideias. Obviamente eu faço debate a partir da boa utilização da linguagem, né? Qual a percepção de vocês dentro desses trechinhos que vocês viram? O que é que vocês, assim, o que é que fizeram com que vocês arrepiassem, como vocês colocam aí? Professor, essa Oi. mãozinha aqui pensei que era para bater palma, por isso eu apertei aqui, viu? Tá certo, Augusto. Alguém quer falar alguma coisa sobre a impressão do filme? Pelo menos esses trechinhos que a gente viu. Professor, tem que marcar a sessão da tarde da turma, porque incrível. Eu acho que não tem como assistir um filme desse e não discutir sobre a mensagem que ele quer trazer. É verdade, realmente. Como desenvolver essa retórica aí, professor? Essa Também. capacidade de Agora retórica. Existe veja, hoje alguém assim? pois é, a gente tem muitos bons profissionais com grande eloquência, né? E aí eu tenho, por exemplo, alguns colegas que atuam no júri que eu assisti muito júri antes de fazer meu primeiro júri, que era o meu maior temor, né, como promotor de justiça, era fazer um júri, porque é, é muito pesada a missão de acusar, né, de apontar o dedo, porque quando a gente sempre se diz, olha, a gente aponta um dedo e tem três em nossa direção. E o júri, a gente aponta o dedo publicamente, né? E geralmente não é um debate mais acalorado. Então, é muito. Esse desafio sempre me atormentava. E eu assistia a muitos júris antes de fazer o meu primeiro júri como promotor. E assistindo a esses júris, eu vi várias técnicas para que você pudesse desarmar argumentos capciosos, né? Algumas pegadinhas de advogado. Eu já caí em algumas pegadinhas, tenho essa compreensão também, mas faz parte do debate de ideias, né? Pois não, Augusto? Pronto, indique aí, professor. Deve ter, né? Já que é público, deve ter alguma coisa gravada, né? Aí encontre um aí, o Todo, eu mais acho que perto do ideal e coloque pra gente aí não, uma aqui tem aula. vários, olha, tem várias sessões de júri aqui em Natal, nas cidades próximas, e hoje eu acho que como é público, né? Então vocês podem assistir, acho que na sua própria casa, salvo engano. Ou então comparecer aqui ao fórum. Pois não, Ana? Professor, duas coisas. Essa segunda opção aí de comparecer ao fórum, muito interesse. Como é que eu faço? Segunda, vamos, se sobrar tempo, assim, no final da disciplina, a gente não podia usar uma aula para assistir o júri e comentar aqui todo mundo junto. Ah, emocionante. Vixe, você me deu a ideia. Eu vou pensar como seria essa terceira avaliação. Eu estou muito reflexivo sobre a terceira avaliação. E aí estou querendo uma coisa diferente esse semestre. Vou pensar nessa possibilidade. Professor, não falei nada de avaliação, a turma vai me odiar. Não, pelo Vai contrário. assistir. Olha, todo mundo vai preferir Eles vão me matar. essa Esse vizinho alternativa. aí é de falsidade. A facada vem. Não. Mas Olha, você nos defendeu bem. uma coisa assim é melhor do que uma avaliação que vocês vão ter que responder, né? Questões e tal.
Podem perguntar ao pessoal do semestre passado, que muitos passaram alguns perrengues, né? Com a nossa dinâmica. Mas, enfim, vou pensar sobre essa possibilidade. Mas, sem dúvida, assim, o que eu queria ressaltar para vocês é que não é apenas a eloquência. Rui Barbosa, ele tem um livrinho que eu garimpei assim, nesses sebos da vida, páginas literárias. E um desses é uma reunião de contos, não é de contos, é de ensaios. E um desses ensaios é retórica e eloquência. Ele faz essa distinção para dizer que eloquência é você falar bonito, da forma empolada, né? Aquele jeito, né, de orador. Mas de nada vale a eloquência se você não tem a verdadeira retórica, que é a arte de persuadir, de fazer com que as pessoas se convençam quando escutam o seu recado, né? E isso não se faz apenas com impostação de voz, com técnica de bem falar. Ela se faz também com argumentos. E como é que a gente constrói argumentos, pessoal? Lendo, refletindo, pensando, elaborando, né? Praticando. Esse projeto do Sociedade de Debates é interessante porque ele permite, né, ele estimula essa reflexão, esse exercício. Porque também é um exercício, certo? Pois não, Newton? Professor, uma curiosidade sobre a sua conduta na questão de preparar um discurso, uma tese a ser defendida. Geralmente, no tribunal, existe uma maneira formal de debater, ou o senhor, por exemplo, faz assim, se coloca no lugar da pessoa que vai ouvir, do seu público, assim, como é que eu vou falar para a pessoa média ou para determinada pessoa entender? Porque geralmente eu faço assim, né? Porque eu não conheço técnica formal de debate. Então, qual seria a postura? Essa postura de se colocar no lugar do outro já é uma técnica. Já debati com muitos advogados que faziam o seguinte: eles tinham o mesmo discurso sempre e fazia só adaptação. Por exemplo, aí ia lá para a Cruzeta, aí Nossa Senhora, aí falava sobre a padroeira de Cruzeta. Aí ia para Cari, aí Nossa Senhora da Guia, né? E aí ia para Caicó, Nossa Senhora Santana, que Nossa Senhora Santana vem aqui iluminar as cabeças de Vossa Excelência que estão julgando, né? E uns, por exemplo, eles decoravam o nome da pessoa, não é Dona Fulana, não é seu Cicrano, não é seu Beltrano. Então é como se você tivesse assim, olha, tenha empatia por mim, porque eu estou tendo consideração com vocês, né? Isso é técnica, certo? Mas de nada adianta esse tipo de coisa se você... Como é? Peraí. Não, tranquilo, Nicolas, nem se preocupe. Se você não tem conteúdo, e era uma coisa que eu sempre falava no júri, olha, eu talvez não tenha o dom da oratória, mas o que eu vou falar para vocês aqui é a verdade, porque é a verdade construída nos autos desse procedimento, né, e tal. E eu me lembro de uma vez que o advogado, eu estava fazendo o júri junto com a colega, porque eu já tinha atuado no primeiro júri, o júri foi anulado, eu já estava trabalhando em Macaíba e disse a ela que faria com todo gosto participaria com todo gosto desse segundo julgamento. E aí o advogado disse assim, olha aqui, aí tinha eu e uma colega, que era colega titular lá de Cruzeta, e tinha uma outra colega, que era a promotora de Acari, assistindo, né? Apenas porque era muito amiga dessa colega do Cruzeta. E aí estávamos lá, 3 promotores e o advogado, né? Do outro lado, defendendo o seu cliente. Aí disse, olha, aqui, olha, a defesa se coloca pequena, eles tiveram que vir 3 promotores para tentar convencer Vossas Excelências que a tese sanguinolenta deles tem razão, né? Aí na minha fala, na réplica, eu disse, doutor, o senhor está enganado. A gente não está aqui de mãos dadas, só nós 3, não. A gente está aqui de mãos dadas com toda a população cruzetense que clama por justiça, pela condenação dessa pessoa e tal. Ou seja, são aqueles recursos que surgem na hora também, né? Mas, obviamente, essas artimanhas, esses artifícios, essas técnicas,
elas também dependem de um preparo. Você tem que se preparar, por exemplo, para as teses de defesa. Eu participei, nos primeiros juros a que eu assisti, ainda como estudante de direito, a minha percepção foi a seguinte: o promotor fez a acusação, disse, vixe, impossível o cara ser condenado. Ou a acusação fraca, o cara não sabe falar direito, não apresentou direito os fatos para os jurados, foi a minha percepção como estudante. Aí veio a defesa depois. Pior ainda, eu disse, vixe, o cara vai ser condenado, com certeza. Então, assim, e eu me lembro que um dos advogados dizia, olha, o promotor mais difícil da gente conseguir dobrar é aquele que antecipa as nossas teses, né? Porque você já vai colocando, como a defesa é a última a falar, né, do júri, o promotor tem que antecipar para já desfazer, porque pode vir uma surpresa no final e o advogado terminar colocando aquela dúvida, que a dúvida é em favor do próprio réu, né? Bom, abstraindo tudo isso, vamos retomar aqui a nossa discussão em torno da interpretação, porque a gente falou agora muito mais sobre a retórica, né? E aí a gente vai retomar aqui a discussão sobre o interpretar, né? E para isso, eu vou começar justamente com uma outra provocação, uma outra reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. Para vocês, dentro do que a gente falou sobre interpretação, a interpretação é um ato de extração ou de construção de um significado? O que é que vocês acham? Eu acho que é de extração, principalmente. Por quê? Porque, bom, dependendo do texto a ser analisado, o significado já está lá, porque é o que foi pretendido pelo autor. E temos que descobrir o que ele quis passar. Alguém discorda? Vamos fazer aqui a dinâmica da... Não é que eu discorde, mas eu acho que é meio incompleto dizer que é só dizer que é só extração, porque como o senhor mesmo já deu um exemplo nessa aula, tem leis em que o legislador, ele não foi completo no que ele queria dizer, ele teve uma intenção, mas ele não chegou lá. Então, ao mesmo tempo que a gente extrai algo que ele quis dizer, a gente tem que construir o final daquele significado. Perfeito. Talvez uma resposta mais completa seria, bom, a interpretação é extração e construção do significado, né? Não pode ser a simples extração. Vejam, não seria se a gente fosse utilizar a metáfora do minério. O trabalho do intérprete não é apenas o do garimpeiro, que retira de um determinado sítio, né, uma pepita de ouro, certo? Ele talvez seja muito assemelhado ao do ourives, que pega aquela pepita bruta e vai burilando, vai dando forma àquela pepita de maneira a que se evidencie a sua beleza ou a que se retirem as suas impurezas. Por exemplo, numa pedra bruta, num diamante, ou num diamante, ou em uma ametista, né? numa água marinha, certo? Um topázio. Então, ele trabalha, mas, inegavelmente, eu preciso também ter a atividade de extração, certo? Assim acontece com as normas jurídicas. Eu tenho a extração de um significado, mas não sozinho a extração. Eu também posso dar a minha contribuição para a melhor compreensão daquela norma jurídica. E aí eu trabalho como ourives, né? Na construção desse significado. Perfeito. Uma coisa importante, pessoal, que é evidenciada a partir desses próprios trechos, né, que a gente viu do filme, interpretar é argumentar. Então, muitas vezes eu pergunto assim, vocês acham que é extração ou construção? Aí você pode dizer, não, é extração. Por quê?
Porque eu não quero somente que vocês digam numa prova objetiva A, B, C, D ou E. Não, eu quero saber que é B porque blá, 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 blá. E essa é a argumentação, certo? Então, vejam como é importante a gente não se ater apenas à enunciação de achismos. Eu preciso argumentar, eu preciso dar as razões da minha escolha, eu preciso dar as razões da minha atividade como intérprete. Entendem? Alguém falou aí? Escutei um barulhinho aqui. Augusto, diga aí, Augusto. Então, professor, não pense nessa prova, não, pelo amor de Deus. Não, mas com certeza vai ser uma coisa lúdica. Vocês vão mais se divertir do que temer, certo? Nem se preocupe. Essa prova objetiva é que é ruim. É a prova regra, né? É o certo ou errado de forma absoluta, né? Não tem meio termo, né? Outra lição importante, pessoal, em relação à interpretação. Os símbolos tomados isoladamente, eles significam mais ou menos do que deveriam, certo? O que é que vai dar verdadeiro significado de forma adequada é a sua utilização, certo? Por exemplo, quando eu digo, vamos lá, o exemplo que eu já citei, a mesa. Eu posso ter mesa no sentido de objeto, esse objeto aqui, em que eu apoio meu computador. Eu posso ter mesa, como eu falei, a mesa de casa, no sentido de que a minha provisão, né, de alimentos, mas eu posso ter mesa como um órgão diretor, certo? O que é que vai dar sentido a esse signo especificamente? A sua utilização. Você vai ver o contexto em que ele é anunciado. E por isso a importância da argumentação, pessoal. Porque a argumentação talvez evidencie algo que esteja obscuro à primeira vista. Quando a gente escuta a música de Zé Ramalho, né, que a gente colocou logo no início da aula, a nossa percepção pode ser diminuta. Mas quando eu contextualizo essa letra, talvez eu compreenda melhor a letra. Talvez eu compreenda melhor a intenção do autor, certo? Outra lição importante. O que é interpretar? Interpretar nada mais é do que selecionar possibilidades comunicativas da complexidade discursiva. Então, eu tenho... o discurso, ele é complexo e ele nos direciona para várias possibilidades comunicativas, né? Eu falei aqui o exemplo do repouso noturno. Repouso noturno, quando o legislador fala em repouso noturno, é o quê? É quando já está escuro, essa é uma possibilidade comunicativa. É quando a pessoa está repousando, essa é uma possibilidade comunicativa. É quando, a semana passada, eu me deparei com uma possível interpretação que a juíza com quem eu trabalho apontou que o Código de Processo Civil, não é o Código Penal, não é o Código de Processo Penal, mas o Código de Processo Civil diz que os atos forenses podem ser praticados até às 20 horas. Então, na compreensão da doutrina, né, a que ela se filiou, quando eu falo repouso noturno, é algo que vá após as 20 horas. Aquilo que aconteceu, mesmo escuro, entre 6 e 20 horas, não se considera durante o repouso noturno, certo? Então, eu tenho possibilidades comunicativas e eu tenho a atividade de selecionar essas possibilidades dessa complexidade discursiva, porque o discurso, por natureza, é complexo, certo? Compreender essa definição de interpretação? Ela vai ser útil para a gente compreender a interpretação, o sentido de interpretação para Hans Kelsen. Obviamente, a gente tem que falar nele, né, pessoal? Porque, apesar de o capítulo de interpretação ser dos mais criticados na obra de Hans Kelsen, na obra de Teoria Pura do Direito, ele fez uma distinção importante, que eu vou anunciar para vocês aqui. E o grupo já falou, né?
O que é a interpretação autêntica, segundo Hans Kelsen? A interpretação autêntica é aquela que é realizada por órgãos competentes e que formula enunciados vinculantes. Quem poderia me dar um exemplo de um intérprete autêntico? O juiz? O juiz, perfeito. O juiz é um órgão competente do Estado para definir o direito no caso concreto. Ele decide o litígio aplicando ou dizendo o direito, né? Quando a gente fala em jurisdição, jurisdicere, jurisdictio, ou seja, dizer o direito, né? Dizer o que é justo, dizer o que é aplicável como direito. Então, o juiz diz o direito no caso concreto. E segundo Kelsen, quando ele pratica essa interpretação, é uma interpretação autêntica, porque ele exprime um ato de vontade, certo? Ele define a norma naquele caso concreto. O legislador também pode ser um intérprete autêntico. Existe uma norma lá no Código Penal que diz considera-se funcionário público. Aí ele vai dizer, porque existem crimes que são cometidos, são praticados apenas por funcionários públicos. Então, o legislador dizendo o que é que ele entende por funcionário público, ele vai estar interpretando, né, as demais normas para deixar clara essa opção. Por isso que é um ato de vontade, segundo Kelsen, porque é da vontade daquele intérprete é claro, uma vontade não apenas do intérprete, é uma vontade que é amparada na lei, amparada no ordenamento jurídico, né? Porque senão seria, mais uma vez, a anarquia ou uma tirania judicial. Mas é um ato de vontade porque depende de uma escolha, de uma opção. O que não ocorre em relação ao que ele chamou de interpretação doutrinária. Vocês devem se lembrar da apresentação do grupo normativismo kelseniano, que o doutrinador, né, que não é Apolo, doutrinador, obviamente essa piada só vai ser entendida por gente da minha idade, ou que assistiu a Rock, dos primeiros filmes, obviamente, estou falando de Creed, não. Que inclusive Creed é o doutrinador. Enfim, parêntese fechado, da piadinha que a maioria não entendeu. Doutrinador ou cientista do direito, né, ele vai interpretar a norma jurídica, mas ele não vai colocar a sua vontade nessa escolha. O que é que ele vai fazer, basicamente? Ele tem vários sentidos possíveis que ele apenas vai conhecer, ou vai fazer conhecer aos intérpretes autênticos. Entende? Então, eu tenho, como cientista, o papel apenas de dizer, olha, sobre repouso noturno, sobre essa expressão, eu posso ter essa compreensão aqui, eu posso ter essa compreensão aqui, eu posso ter essa e essa. Pronto. Intérprete autêntico, escolha, né? É o intérprete autêntico? Não, nesse caso eu acho que a mais adequada é essa. Pronto, ele escolheu. Por isso que é um ato de vontade. E o ato do intérprete doutrinário é o quê? É um ato de conhecimento. Ele não escolhe, ele não elege, ele não indica qual a melhor interpretação. E é justamente por isso que cabe a crítica aqui a essa visão de Hans Kelsen. Porque se o intérprete autêntico, aliás, doutrinário, não tem esse poder de escolher, ele termina alegando a um agente fora do direito, melhor dizendo, fora da ciência do direito, essa escolha. Porque vai estar atuando como no âmbito da política jurídica, né? Dentro do que a gente já viu lá no prefácio. Deixa eu ver se alguém falou aqui alguma coisa, alguma dúvida. Pois não, Jefferson. Professor, atualmente a grande discussão política é a respeito se o STF tem ou não a prerrogativa de abrir, sem a provocação do Procurador-Geral da República, o inquérito, inclui o presidente no inquérito, né? Sim. Aí ele quer dizer, ele fez atualmente a gente tem várias questões sendo discutidas ao mesmo tempo, né? Mas essa é bem recente. Essa é bem recente, tá?
ele fez a interpretação autêntica do que ele, né? Quer dizer, ele vai ser ao mesmo tempo acusador e julgador, vamos dizer assim, porque ele abriu. E a confusão em torno desse problema todo é o seguinte, que a gente lê uma pessoa que dá razão, a gente lê outra pessoa que não dá razão ao Alexandre de Moraes. E a gente que é estudando direito, pelo menos que eu procurei me formar aqui, eu fico maluco, sem saber Olha, como se me posicionar. várias pessoas dizem assim, rapaz, a vida de professor não está fácil. A vida de professor em direito, então, porque ensinar direito ou refletir sobre o direito nesses tempos tem sido uma tarefa inglória, né, e muito árdua. Mas a gente sempre busca o nosso arrimo, né, a nossa segurança no âmbito da ciência do direito. Então, assim, Alexandre de Moraes, ele é constitucionalista, por incrível que pareça, ele tem formação constitucional. Ele era professor, inclusive, quando ele ainda tinha cabelo. Ele era... Vocês veem Alexandre de Moraes, talvez muitos não conheçam Alexandre de Moraes antes de ficar com aquela careca, né? Eu me lembro de um congresso que eu vim aqui, tinha até faixa, porque existia uma legião de fãs, assim, apaixonados por Alexandre de Moraes. Procura aí depois no Google, Alexandre de Moraes com cabelo, para vocês verem quem ele era, né? Como ele era. Ele era muito famoso, professor de cursinho, não era, professor? Exatamente. Era muito, muito idolatrado, né? Pelas alunas, inclusive. Mas assim, fechando parênteses mais uma vez, ele é constitucionalista, tem livro de direito constitucional, tem várias obras de direito constitucional. E muitos veem pouca fundamentação nas decisões, né? Algumas decisões bem... olha aí, você já achou a foto. Alguns discutem a falta de fundamentação, mas vejam que ele encontra uma fundamentação. Ele não diz apenas porque eu quero, certo? Aliás, tem uma decisão de um ministro do STJ, essa é primorosa, eu terminei esquecendo de trazer aqui para vocês. Essa é maravilhosa, porque ele diz assim, olha, eu estou decidindo dessa maneira porque eu sou ministro do STJ, eu estou aqui como... E por ser ministro, eu posso decidir da maneira como eu quiser, certo? Mas depois eu vou trazer para vocês se deliciarem também com essa posição, certo? Então, assim, a gente está vivendo um momento muito frágil, né, muito perigoso, e a gente tem que se apegar à ciência, seja a ciência médica, seja a ciência do direito, né? Então, é importante que a gente mantenha o respeito àquilo que a ciência jurídica nos permite desenvolver, certo? Obviamente, Alexandre de Moraes não pode servir como... O Supremo Tribunal Federal não pode proceder a uma acusação que ele próprio decida. Eu preciso do Ministério Público, né, o Procurador-Geral da República, no caso. E aí tem que se respeitar essa possibilidade. Pode até ser que haja uma investigação, mas a denúncia vai depender da atuação do Ministério Público Federal, certo? Pois não, Nilton? Professor, só antes de eu fazer a pergunta, surgiu no seminário passado a ideia, assim, caberia enviar uma moldura de presente para cada desses ministros do STF, para que eles entenderem a moldura lá do Kelsen, né? Interessante. Mas a questão é a seguinte, desde que você começou a falar de investigação, que está me coçando aqui para pedir uma opinião, eu tenho vivenciado na minha vida profissional, tenho visto muito que o profissional do direito, ele tem muito ciúme da interpretação da lei, da prerrogativa de interpretar. Se eu tenho ideia por que as coisas são assim, por que eles ficam tão enciumados quanto outros profissionais tentam dar alguma interpretação e eles acabam sendo... Deve ser porque fico contrariado, não sei. Mas eu já vi coisa muito feia na minha vida por causa dessa história. Mas vamos lá. Vamos fazer um contraponto aqui.
Quando o Faustão ainda tinha o programa dominical, né? Muita gente ia lá, vocês, assim, deve ter vários vídeos engraçados, as pessoas comentando sobre direito, né? Todo mundo hoje comenta sobre sobre a posição de ministro tal, do ministro qual. Muitas vezes não lê a decisão, né? Eu confesso que eu não li na inteireza a decisão do ministro Alexandre de Moraes, pelo menos a última polêmica. E as pessoas comentam mesmo assim, porque elas se veem assim, se veem à vontade para comentar sobre direito sem saber direito, né? Então, assim, a gente também tem que ter um cuidado, não é só direito, não. Todo mundo sabe sobre as variantes, sobre as vacinas, aquela que é mais eficaz, aquela que não é. Nos grupos do WhatsApp, a gente vê, desde março do ano passado, a gente recebe, eu pelo menos recebi muitas formas de não pegar vírus. Aí você espreme o limão, faz gargarejo com água salgada, ou então, olha, cada coisa. Ou seja, a gente termina apequenando o valor da ciência. Então, se eu, como ministro, né, ou eu como presidente, ou eu como juiz, eu abdico desse apego à ciência, aos conhecimentos científicos ou mesmo ao ordenamento jurídico, aí eu já não posso falar sobre direito. O que eu queria só fazer o contraponto é que é muito importante que as pessoas elas se sintam à vontade de discutir o direito, né? Vejam que em vários filmes norte-americanos que a gente assiste, decisões da Suprema Corte são discutidas no ensino, lá no ensino fundamental de lá, não é verdade? E por quê? Porque faz parte da cidadania. Uma coisa é você estudar a decisão, outra coisa é você, baseado num blog ou naqueles youtubers translocados que a gente vê por aí, você firmar opinião e se sentir à vontade de falar aberrações baseado em algo que você não estudou com cuidado, certo? Então, assim, é importante que todo mundo dê sua opinião, mas não pode ser só opinião, né? Não pode ser só doxa, tem que ser episteme também, certo? Professor, por exemplo, o Jefferson. Reinaldo Azevedo, ele defende muito bem essa apesar dele não ser formado, né, na área, Exato. Ele defende Mas porque bem ele estuda, né? Ele realmente faz uma análise acurada das decisões. Ele defendeu a decisão muito bem a decisão do ministro, né? E eu já estava lendo aqui outro dia um artigo da BBC que já era o contrário. Quer dizer, para a gente que está estudando. Mas, olha, a divergência na ciência do direito é possível. Tanto que Kelsen disse, não, olha, eu vou resolver o seguinte, o cientista não precisa escolher, deixa para os outros escolher, deixa para quem faz política jurídica escolher, deixa para o juiz escolher, deixa para o legislador escolher. A gente só diz, olha, vai que o filho é teu. E por isso que há uma incompreensão, um julgamento, que a gente viu na aula passada, injusto, de confundir Kelsen com um apoiador do regime nazista, porque o regime nazista admitia o direito com qualquer conteúdo. Não, pelo contrário, né? A gente viu que não. Mas, de alguma forma, a crítica que é feita a Kelsen é que ele termina diminuindo o valor do cientista do direito. Porque se ele não pode apontar a melhor interpretação, e isso, obviamente, ele faz para ser rigoroso com a sua teoria, para ser coerente com a sua teoria, eu termino deixando, muitas vezes, essa escolha a pessoas fora do espaço da ciência do direito. Ana levantou a mão aqui. Não, eu só ia dizer, relacionado a isso que você falou de Kelsen, que você, até quando você faz uma doutrina, você não sabe quem vai ler. Então, você não sabe quem vai defender ela, você não conhece as pessoas. E quando elas pegam sua doutrina, elas fazem uma interpretação dela. Então, você interpreta a lei e faz uma doutrina. Outra pessoa interpreta a sua doutrina. Então, você não pode adivinhar o que ela vai interpretar para aplicar para bem ou para mal. Pois é, exatamente. Matheus.
Professor, é justamente para não ter uma subjetividade muito grande nessa interpretação que eles constituem um órgão competente que realize essas interpretações de modo mais fixo. Exato, e que tem um controle também sobre esses órgãos, né? Aí você vai dizer, um colega meu já me mandou aqui uma reportagem que fala sobre houve uma visita repentina do Procurador-Geral da República à CPI hoje, né? Aí, assim, quem vai controlar o Procurador-Geral da República, né? Então, assim, a gente tem que acreditar nas instituições, mas, assim, às vezes a gente fica meio que quem vai controlar o controlador geral, né? Tem alguns problemas que a gente não tem solução fora da política, tem que ser na política mesmo. No caso, professor, cabe ao STF julgar e processar ordinariamente o procurador-geral. Inclusive, ele foi denunciado por prevaricação, assim, não sei se o STF vai levar à frente, né? Mas os partidos aí políticos, eu acho. Mas aí, exato, mas aí a ação penal, ela, a não ser no crime de responsabilidade, né? Mas teria que partir do próprio Ministério Público. Então, assim, enfim, é complicado. E eu entendo o grande desconforto de vocês, né? A gente está estudando direito, a gente está estudando direito, mas, assim, quem é que a gente deve levar em conta? Qual o direito, né? Não se assustem, porque isso é típico do debate. E parece que está tudo errado, né? Porque não pode estar um certo e o outro errado, ou um errado e outro certo. Mas o debate é importante, pessoal, porque a gente vai construindo ideias. Quando existe o diálogo, o debate é importante, certo? Mas quando não há o diálogo, quando as pessoas apenas revidam com violência, agressividade, os argumentos contrários à sua posição, aí a gente não está mais falando em direito, né? Não tá mais no reino da ciência do direito, certo? O que mais? Alguma outra pergunta? Bom, vamos aqui. Bem compreendida essa posição de Kelsey, pessoal. Outro grupo já tinha falado, então também não tem muita coisa para falar. Vamos agora abordar um pouco sobre a argumentação jurídica, né? Só como desfecho daquilo que a gente falou. A gente falou um pouco sobre a argumentação, né? A partir dos exemplos do filme e da própria sociedade de debates. Mas em que é que vai ser útil a teoria da argumentação jurídica? Em primeiro lugar, pessoal, na chamada dogmática da decisão. E aí a gente vai discutir como é que se obtém uma decisão prevalente. Como é que a gente vai construir uma sentença? Como é que a gente vai construir um acórdão, né, de um tribunal, certo? Então, a técnica, né, a ciência também que auxilia a argumentação jurídica, ela vai possibilitar visualizar, né, qualquer um visualizar como é que essa decisão ela termina prevalecendo. Existem vários livros de hermenêutica muito interessantes. Eu poderia citar aqui o Hermenêutica Jurídica e Crise, ou em Crise, do professor Lene Streck, e ele diz que o convencer, existe um sentido por trás do convencer. O convencer, ele é o vencer com o outro. Você vence no argumento, mas traz o outro para o seu lado, para o outro se convencer de que você está certo, certo? Então, é importante o cuidado que o juiz deve ter, mas não apenas o juiz, todo operador do direito, todo protagonista do direito, como o professor Paulo Lopes Saraiva preferia chamar, né, o protagonista do direito. Quando eu coloco meus argumentos e mostro, olha, eu estou me portando assim porque eu estou realmente convencido, eu estou convicto de que essa é a melhor postura, esse é o melhor caminho. E isso eu posso fazer, não é
falando alto, não é, seduzindo pela maneira como eu me porto, né? Mas seduzindo com as palavras, com os argumentos, certo? Essa é a verdadeira matéria-prima de uma boa argumentação jurídica, certo? Então, a argumentação jurídica é importante na dogmática da decisão, para saber como é que a gente constrói uma decisão jurídica, e o fim último da argumentação deve ser o quê? A absorção da insegurança. Quando eu construo argumentos com firmeza, com responsabilidade, sem dissimulação, eu estou contribuindo para que aquela situação de insegurança que muitas vezes deu ensejo a um litígio judicial, né, um confronto no tribunal, essa insegurança se desfaça. Por exemplo, briga de vizinhos. Você plantou uma laranjeira, as plantas estão caindo, os galhos estão caindo, estão sujando meu jardim, estão atrapalhando a minha vida aqui, eu sou alérgico à laranja e tem o maior problema, eu vou entrar com ação contra você. E aí o juiz vai dizer, olha, quem tem razão é realmente o vizinho. Você pode ter o seu pé de laranjeira, mas aquilo que ultrapassar o muro do seu vizinho, ele pode cortar. Beleza. O que é que o juiz fez aí? Ele absorveu a insegurança. Eu tenho insegurança. Quem tem razão? Eu, você? Qual o vizinho A? O vizinho B? Não. Aí o juiz disse, não, quem tem razão é o vizinho A. Nisso, nesse ponto, tal. Pronto. Vai eliminar o conflito no plano real? Pode nem eliminar. Mas, juridicamente, a insegurança é absorvida. Certo? O conflito, portanto, ele não é eliminado, mas é transformado. É um conflito com uma decisão vinculante, uma decisão que resolve o problema, teoricamente. E a forma como essa decisão é construída é importante para justamente mostrar às pessoas envolvidas quem tem razão, ou se os dois têm razão, ou porque o outro tem razão. Entende? Por isso que é importante argumentar, pessoal. Tranquilo? Bom, dentro da teoria da argumentação jurídica também existe a discussão da verdade, né? Então, muitas vezes a gente se coloca diante desse desafio. Bom, mas qual é o sentido verdadeiro dessa norma jurídica? O que é que eu posso tomar como verdadeiro, né? Como uma interpretação verdadeira, certo? E aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês estão vendo aí uma fotografia de uma obra de arte que se chama Doble Croce. Essa obra de arte, eu a vi exposta numa das celas do Castelo de Montjuïc, em Barcelona. E aí quando eu olhei, eu vi, abstraiam essa estrela. Olhem apenas para a forma como ela se coloca aqui do lado direito, né? Que é a cruz. Não sei se vocês estão compreendendo, mas essa cruz, quando ela é espelhada nesse espelho aí, ela tem o formato da estrela de Davi. Então, olha que interessante. Dois símbolos religiosos produzidos pelo mesmo objeto. O que é que vai diferenciar? Se eu olhar o objeto em determinado ângulo, eu vejo uma cruz. Se eu olhar o objeto em outro ângulo, eu vejo uma estrela. Porque, tridimensionalmente, vocês podem ver que não sei se vocês percebem, mas a forma como a cruz é colocada, ela tem um sentido tridimensional que permite uma outra compreensão. E, para mim, naquele momento, eu disse, poxa, isso me diz muito sobre a verdade. Porque a verdade também é dessa maneira. Não sei se vocês se lembram, acho que no casamento de um dos príncipes da realeza britânica, existe uma menção, acho que do príncipe
acho que do príncipe Harry, ele fazendo como se fosse um gesto obsceno com a mão. Mas aí tiraram a foto de um outro ângulo e viram que não tem nada de gesto obsceno, né? Então, assim, é interessante ver como a verdade ela pode ser também transformada a partir do ponto de vista sobre o qual a gente a vê. E aí, o que é importante a gente verificar, pessoal? Na argumentação jurídica, por exemplo, semanalmente eu tenho várias audiências de instrução criminal. E aí a gente ouve pessoas e essas pessoas vão dar a sua visão daquilo que aconteceu, do fato criminoso, né? E como é importante a gente ver essa difusão de pontos de vista, porque aí eu vou ter uma percepção mais acurada, mais minuciosa daquilo que realmente aconteceu. Infelizmente, em razão da própria precariedade de pessoas, né, de gente suficiente nas delegacias de polícia, por isso que está havendo concurso agora, né, para diminuir um pouco essa carência, a gente ainda não tem uma investigação criminal ideal, né? Então, geralmente, temos como testemunhas, principalmente delito de droga, 2 policiais militares. É só isso. Ah, mas muita gente na rua estava vendo. Ninguém é ouvido. São só os 2 policiais militares. Então, o próprio enquadramento da prática, né, do fato como tráfico depende muito desses policiais que são ouvidos como testemunhas. Entende? Então, assim, a verdade ela termina sendo vista de uma forma bem parcial, bem diminuta. E é como se eu não visse a realidade sobre todos os ângulos, né? Sobre todas as matrizes, certo? E aí eu queria, com isso, frisar para vocês a importância da gente buscar essa verdade, eu coloquei entre aspas, porque até a própria existência da verdade, de uma verdade imanente, ela é discutida, né, pessoal? Eu tenho, inclusive, um artigo que eu escrevi sobre isso. A questão da verdade na própria retórica, né? E aí, por fim, sublinhar para vocês essa última lição no âmbito da argumentação jurídica. A decisão é ato de comunicação. Se é ato de comunicação, eu preciso argumentar. Porque se eu não argumentar, se eu disser apenas, por exemplo, como muitas vezes a gente vê nas decisões dos tribunais superiores. Bom, presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo in mora, defiro o pedido liminar. Sim, mas como é que estão presentes os requisitos? Você não me mostrou que estavam presentes os requisitos, né? Então, assim, às vezes até eu vejo, poxa, esse parecer meu aqui precisa ter uma maior fundamentação nesse caso aqui, porque eu não posso simplesmente decidir. Eu decido assim, eu manifesto assim meu ponto de vista, porque é a leitura que eu faço do artigo 500 do Código de Processo, de um código qualquer, certo? Não, eu preciso argumentar. Claro que, em algumas situações, aquilo está bem pacificado, não tem muita discussão, mas naquelas situações sensíveis, naqueles assuntos mais tormentosos, eu preciso argumentar mais, certo? Porque essa vai ser a chave da boa comunicação. E aí o juiz vai se convencer, o outro advogado diz, não vou nem recorrer, porque realmente aqui não tem o que fazer, certo? E é isso. Alguma dúvida? Nada a questionar? Bom, pessoal, assim, acho que a gente pode assistir ao jogo do Fluminense, ou quer dizer, a gente pode concluir a aula, né, com tranquilidade, certo? Agora a gente conclui essa matéria da interpretação. Assim, é o jogo do Barcelona, né, Matheus? Eu não estou realmente crente que vai dar certo, não. Até porque o que adianta a gente vencer o Barcelona e pegar o Flamengo nas semifinais. Aí, realmente, enfim, mas deixe que os Adianta deuses... muito, mano. Deixe que os deuses de futebol
desde que os deuses de futebol decidem. Não, é o Fluminense que ajuda, né, nesses horários. É. Tá certo, tá certo. Realmente. Então, assim, a gente conclui hoje, pessoal, essa introdução, essa pequena introdução à dogmática hermenêutica, e na próxima aula a gente já entra com fontes do direito, certo? E eu também estou descrente, então, acho que não passa hoje não. Tem que ganhar lá fora, né? E, enfim, mas o futebol tem, né? Eu assisti ao jogo do Fluminense contra o América aqui. Vocês não devem se lembrar. E o Fluminense era na Copa do Brasil, acho que era nas quartas de final. 5-2, ixi, eu lembro. Não, eu assisti aqui em Natal. Mas o jogo de volta foi 5-2. Aí eu lembro. 3x0 do Fluminense. Aí, impossível, né? Aí chegou lá no Maracanã, 2x0. Eu disse, não, pelo amor de Deus, não tem nem o que fazer, né? E eu sou americano. Mas nesse dia eu fiquei dividido, né? Porque assim, a recuperação da América de fazer 2x1, 2x2, 3x2, 4x2, sim, eu acredito, 5x2, foi um negócio assim, só o futebol mesmo. O ABC fez dessas esse ano, né? Perdeu lá da Chapecoense e teve que tirar o prejuízo aqui. Perdeu 3x0 lá, não foi? E fez 4x0 aqui no Frasqueirão. Então, assim, é muito fantástico. Por isso que o futebol é tão popular. Pois não, Jefferson? Você estava no Machadão naquele jogo América e Vitória pela final da Copa do Nordeste? Não, estava não. Infelizmente. Petkovic jogava no Vitória. Cara, foi o melhor jogo que eu já assisti. Rapaz, eu tenho alguns assim. Eu assisti ao Fla-Flu aqui. Ao Fla-Flu também foi emocionante. Teve chuva, teve vitória do Flu. Ou seja, é possível. Teve tudo isso também nesse jogo que eu tô falando. Mas ali era outro Flamengo também, né? Também, claro. É verdade. Mas aí, assim, o futebol é tão fantástico que o Flamengo, jogando o que joga, perde de 4 do Internacional. E assim, estava desfalcado, mas não estava. Assim, não estava tão desfalcado assim. Existe essa possibilidade, né? Então, isso é que é incrível o futebol. O 4 de julho ganhou do São Paulo. Pois é, exato, rapaz. Depois perdeu 9-1. Pois é. Então, assim, são as coisas do futebol. Bom, fechando aqui esse parênteses, né, futebolístico, agradeço muito, pessoal, a participação de vocês. Fez toda a diferença nessa aula, muito inspiradora, né, essa aula fantástica, assim, não por minha causa, mas mais por causa de vocês, do interesse e da participação. E na próxima terça-feira, se Deus quiser, eu venho com as notas da primeira avaliação, certo? E vou pensar sobre a avaliação, a terceira avaliação, com muito carinho. Até lá, pessoal. Até a próxima terça, se Deus quiser.